Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 18, dando continuidade à exposição deste Salmo, que começamos há um tempo, mas por ser bastante longo, nós dividimos em algumas porções. Salmo de número 18, a exposição será do verso de número 7 até o verso de número 19. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ao mestre de canto do início, lendo a partir da primeira descrição, ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me incigiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade e águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. O resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu no leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua palavra está aberta para neste momento ser exposta. Rogo a ti, Senhor, que sejas gracioso comigo, que me uses para a glória do teu nome na exposição desta porção da tua palavra, Senhor. Fala com a tua igreja, dá-me graça, dá-me vigor espiritual, físico, para, ó Deus, anunciar o teu evangelho. É o que te peço, ó Deus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há linguagens, irmãos, que nós podemos usar, que podem descrever eventos, e podemos usar linguagens que descrevem os eventos de formas distintas. Nós podemos descrever algo que aconteceu com alguém ou conosco em linguagens descritivas, descrevendo de modo muito direto, objetivo, sem qualquer tipo de arrodeio, algo que aconteceu na nossa própria caminhada. Alguma calamidade que nos alcançou, algum problema que veio até a nossa casa, algum problema grave que de fato aconteceu, um evento extraordinário, podemos descrever com palavras simples. Contudo, irmãos, nós podemos também nos utilizar de outros recursos e podemos falar sobre coisas que aconteceram, coisas que experimentamos em linguagens mais dramáticas, em linguagens mais impactantes, em linguagens mais poéticas, talvez, em linguagens que podem arrebatar não somente a mente, mas pode arrebatar, chamar a atenção
dos corações dos homens, para que possam então se admirar com aquele evento. Quando nós olhamos para esse texto do Salmo, de número 18, especificamente os versos 7 a 19, nós encontraremos uma linguagem dessa natureza acontecendo. Melhor dizendo, dos versos 7 ao verso de número 15, nós encontramos uma linguagem bem dramática sendo apresentada, uma linguagem metafórica apresentando algo que aconteceu ou que fora experimentado pelo próprio servo do Senhor, Davi. E nós temos visto, irmãos, como o Senhor, ele é um Deus gracioso para com Davi. Nós vimos que este salmo ele foi escrito por Davi. E ele foi escrito por Davi quando o Senhor tinha entregue a Davi todos os seus inimigos nas suas próprias mãos. E nós vimos, na primeira exposição, do versículo 1 ao verso de número 2, verso 3, como Davi ele vai descrever o amor dele pelo seu Senhor. Ele diz, eu te amo, ó Senhor. E vai falar quem é o Senhor para ele. O Senhor é para ele a sua força, a cidadela, o seu libertador, o seu Deus, o seu rochedo, o seu refúgio, o seu escudo, a força da sua salvação, o seu baluarte. E ele invoca esse Deus. Ele clama ao seu Senhor. Vimos também que ele é alguém que vai clamar de fato no meio da angústia. Vimos isso do verso 4 ao verso 6, como ele estava angustiado ali em laços de morte, ou seja, ele estava para perder a sua própria vida. Homens estavam prontos para matá-lo, homens estavam cercando, homens estavam como que o afogando. Ele estava sofrendo terrível angústia em razão da inimizade dos seus inimigos. E ele descreve essa realidade. A sua alma estava atormentada. Mas vimos que em meio ao tormento, ele invoca o Senhor. Vimos que ele clama ao seu Deus. É isso que diz o verso 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, na angústia, ele não calou os seus lábios. Na angústia, ele levou a sua voz ao seu Senhor, e o Senhor, do seu templo, dos céus, ouviu o clamor de Davi por socorro. E agora então, irmãos, a partir do versículo 7 até o versículo de número 19, nós temos a resposta da oração de Davi. A resposta que Deus dá ao clamor do seu servo. Nesse texto, então, nos deparamos com a resposta de Deus a isto, de modo mais dramático, sendo apresentado do verso 7 ao verso de número 15. E uma descrição mais simples, do verso 16 ao verso de número 19. Davi, então, irmãos, mostra a resposta à oração através do que nós podemos chamar de aparições ou manifestações divinas. O que seria isso, irmãos? É o que na teologia nós chamamos de teofanias, através de uma teofania. Mas então, o que significa teofania? Como falei há pouco, teofania é uma aparição ou uma manifestação de Deus. E a teofania seria então um aspecto da revelação de Deus, ou um modo especial de revelação divina. Quando o Senhor se manifesta, revelando algo sobre Ele, algo sobre os seus atos, algo sobre o que Ele está para fazer durante um momento. E a teofania, irmãos, ela está relacionada ao que nós podemos chamar de a teologia propriamente dita. E ela pode ser abordada ao lidar, por exemplo, com a invisibilidade de Deus ou a incorporabilidade de Deus. Mas a teofania, irmãos, é algo que é Deus se revelando ao homem de um modo muito particular, que é distinto dos sonhos, é distinto de uma visão, mas é ainda assim uma manifestação do Senhor, que geralmente se dá em ocasiões que ele se revela para juízo ou para salvação, para juízo ou redenção. E é exatamente isso que nós encontramos nesse texto. Nós encontraremos o Senhor entrando com um juízo sobre seus inimigos e, ao mesmo tempo, irmãos, com a salvação para o seu servo Davi.
Mas aqui, irmãos, a linguagem empregada, o que vemos no texto, são apenas vislumbres, ou o que Jó ele vai chamar, em Jó, verso 26, verso 14, Jó chama de os contornos de seus caminhos, ou apenas as orlas dos caminhos do Senhor. É isso que é revelado, é isso que é manifestado de modo dramático, como mencionei, especialmente do verso 7 até o verso de número 15. O texto, então, irmãos, descreve a intervenção de Deus em uma linguagem teofânica e poética, metafórica. E tais eventos, irmãos, terríveis, eram compreendidos como expressões da ira judicial de Deus contra os homens maus que se levantam contra o seu servo. Então nós vemos a intervenção do Senhor a partir do verso de número 7, quando a palavra do nosso Senhor, irmãos, nos diz o seguinte: então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Então note, a linguagem é, então a terra, toda a terra se abalou. A terra tremeu. Ele usa outra palavra para falar sobre o abalo. A terra abalou, a terra tremeu. Vacilaram aquilo que são os fundamentos, a base do monte. E se estremeceram. Por que razão? Porque ele se indignou. Quem se indignou? O Senhor. O Senhor ouviu a oração de Davi e ele então ficou indignado. E ele vai então se utilizar de sistemas da própria natureza para descrever a manifestação do próprio Senhor. Ele diz que por causa da indignação do Senhor, os alicerces então da montanha tremeram, aquilo que é a sustentação das vastas massas da montanha tremem. Isso revela então a ira, a indignação, o poder de Deus, que pode facilmente, irmãos, convulsionar toda a estrutura da natureza. Isso é revelando Deus, então indo ao encontro do seu servo. Mas esse verso 7, irmãos, ele pode ser conectado com o verso número 8, quando o texto nos diz: das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Então não há somente um abalo na estrutura, há também outros eventos. O texto nos diz: das suas narinas. Olha a descrição de Deus como se ele tivesse nariz. Deus é espírito. Mas aqui é uma linguagem apresentando o Senhor numa linguagem antropomórfica. Como se Deus tivesse forma humana. As narinas do Senhor. E o que é que saía? Das suas narinas subiu fumaça. Como um animal quando está irado. E então sai fumaça das suas narinas. Fogo devorador, de onde? Da sua boca. Fogo vindo. E dele saíram brasas ardentes. Veja, irmãos, a linguagem que nós encontramos aqui é uma linguagem semelhante a outras ocasiões em que teofanias são descritas. Você consegue lembrar? Algo semelhante às duas figuras desses dois versos, verso 7 e 8, acontece no Monte Sinai. Olha o que diz lá, Êxodo, capítulo 19, irmãos, verso de número 18. Êxodo, capítulo 19, verso de número 18, a palavra do Senhor nos diz assim: todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Note só, a linguagem é semelhante de um evento, de uma manifestação extraordinária, de uma teofania do próprio Deus. Olhe também o que diz o apóstolo, em Hebreus capítulo 12, irmãos, versos 18 a 21. Hebreus capítulo 12, versos 18 a 21, a palavra diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão,
e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que se não lhes falasse mais, pois não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Que coisa, irmãos! Descrita, então, apresentando-nos este evento tão específico, tão especial na obra do próprio Deus e na sua própria manifestação com o seu povo, o povo do pacto. Mas note, irmãos, que quando nós olhamos para esse tipo de descrição, nós encontramos aqui algo que é muito apropriado na concepção veterotestamentária ou na concepção do Antigo Testamento. A ira de Deus se manifesta como um fogo que inflama, um fogo que irrompe, um fogo que devora. A fumaça, então, descrita aqui, como em Isaías capítulo 6, verso 4, dramatiza a reação da santidade ao pecado. Como acontece aqui. As narinas descritas, irmãos, no hebraico são o órgão associado à ira. E o fogo devorador é sinônimo, em Deuteronômio capítulo 4, verso de número 24, ao zelo ou à intolerância do próprio Senhor Deus. Essa fumaça, então, portanto, simbolizava, irmãos, aqui nesta descrição, o fogo da ira do Senhor. O fogo que sai da boca de Deus, irmãos, é comparado a um relâmpago. As chamas são como carvões ardentes, demonstrando ali, contra os seus inimigos, o poder da sua ira. Não é somente a sua ira, mas o poder da sua ira contra aqueles que são os seus inimigos. Nós começamos então a perceber, irmãos, o tom dramático, marcante, forte, do modo em que o Senhor Deus, ele começa a intervir. Mas o texto nos diz mais, irmãos, olha o que diz o verso 9. O texto nos diz, baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. A ideia aqui, irmãos, é como o seguinte, é como o céu quando se fecha numa tempestade. Esses dias, né, nós vimos alguns momentos de chuva. A Joel postou uma foto apontando assim os céus escurecendo. Eu acho que era uma descrição, um momento ali em que a chuva estava vindo, eu não sei. Para mim pareceu demais. E quando os céus então se fecham, uma tempestade está vindo. E toda, irmãos, esta imagem, baixou ele os céus, desceu e teve sob os pés densa escuridão. Toda esta imagem, ela é explicada mais uma vez em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, verso de número 16, a palavra do Senhor nos diz assim, ao amanhecer o terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E como ensina também Deuteronômio, capítulo 5, verso número 22. Em meio, irmãos, à espessa escuridão é que o Senhor vem. Olha o que diz ainda Êxodo, capítulo 20, verso de número 21. Quando a palavra, logo depois aí do texto que nós lemos, na revelação da vontade do Senhor, diz assim, Êxodo 20, verso 21. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, chegou à nuvem escura, onde Deus estava. O verso 9 nos diz, do texto do Salmo, e teve sob os pés densa escuridão. Nota, irmãos, as semelhanças. E veja, irmãos, isso pode encher o povo de Deus de um temor piedoso, como nós lemos em Hebreus capítulo 12, verso 21, e também vemos isso aqui acontecendo no próprio texto de Êxodo capítulo 20, mas o que acontece é descrito aqui, irmãos, é algo que simplesmente é usado por Deus para causar terror em seus inimigos. A descrição, irmãos, é do Senhor vindo. É a descrição do Senhor descendo. A ideia é Ele vindo e abrindo os céus, descendo e abrindo a tenda.
Ele sai da sua eternidade, ele sai dos céus, agindo e controlando a criação, a fim de intervir, a fim de agir, a fim de destruir os inimigos, a fim de salvar aquele que pertencia a ele. Mas o texto, irmãos, nos diz mais. Verso número 10 e verso 11, a palavra nos diz assim: cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Então percebam, a ideia da imagem anterior é ele descendo dos céus, abrindo a tenda dos céus para vir até o homem, mas aqui o texto nos diz: cavalgava um querubim e voou. Veja, irmãos, nós vimos trovões e seres sobrenaturais. São eventos que nós encontramos aqui e são eventos que nós encontramos também misturados na descrição que nós encontramos em Ezequiel, capítulo 1, por exemplo. Quando nós olhamos para Ezequiel, capítulo de número 1, nós encontramos linguagem interessante e, ao mesmo tempo, semelhante, que nos explica e nos ajuda a entender algumas questões aqui relacionadas. Quando nós olhamos para Ezequiel, capítulo 1, a partir do verso 4, o texto nos diz: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. E então ele vai começar a fazer, irmãos, descrições, sobretudo quando nós chegamos mais à frente, em visões que ele tem acerca dos querubins, cerca dos querubins que são enviados e que se manifestam de modos extraordinários, sobretudo no capítulo de número 10 de Ezequiel. E veja, irmãos, em Ezequiel aqui, a nuvem revela seres viventes. Em Ezequiel, a nuvem vai revelar seres viventes, isto é, querubins, em atendimento à ordem do próprio Senhor. E é justamente, irmãos, deste modo que os querubins, eles agem. Eles são servos de Deus, a serviço de Deus, para o bem do seu povo e também contra aqueles que se levantam contra o seu povo, ou seja, contra os seus inimigos. E esses querubins, irmãos, geralmente, eles aparecem em contextos que enfatizam a santidade inviolável do próprio Senhor. Quando nós olhamos para a Escritura, em Gênesis capítulo 3, verso 24, nós encontramos os querubins como guardiões da árvore da vida. Quando nós olhamos para Êxodo 26, versos 31 a 33, nós encontramos querubins. Onde? No Santo dos Santos. O santíssimo lugar do nosso Senhor. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 25, versos 18 a 22, nós encontramos anjos ou querubins sob o propiciatório, lugar santo. E os querubins, irmãos, eles eram portadores do trono-carro, no qual Deus cavalga para juízo. Ele cavalga para juízo. Quando nós olhamos para Ezequiel, mais uma vez, irmãos, Ezequiel vai nos dizer isto. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 1, verso de número 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, e de um em direção a de outro. Cada um tinha outras duas asas, com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. E se você ler, irmãos, Ezequiel capítulo 10, a partir do verso 1, você vai encontrar, então, isto
O Senhor ou os seus querubins, como que num trono-carro, cavalgando para juízo contra os homens. Quando nós olhamos então agora para o verso número 11, Deus então ele está escondido. O verso 11 do Salmo, não é? De número 18 nos diz assim. Além disso, olha, Salmo 18, verso 11, diz: das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Então, no verso 11, a descrição é de Deus, mas Deus, como que Deus escondido atrás de densas nuvens de tempestade. Ele por trás das nuvens de tempestade. No versículo 11 ainda é falado o seguinte, o texto nos diz assim: escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. E a ideia, irmãos, de pavilhão é uma tenda. Pavilhão pode ser também traduzido ou chamado de tabernáculo. A ideia é que o Senhor vem por trás das nuvens e então o texto nos diz que espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. A descrição, irmãos, que Davi apresenta é de Javé, montando um querubim nas asas do vento, com um tabernáculo formado pela escuridão das nuvens carregadas de águas. Como se eles estivessem, então, vindo com os querubins dentro do seu tabernáculo, que é o pavilhão nos céus. Veja, irmãos, as referências aqui ao tabernáculo de Javé e ao querubim evocam a imagem do tabernáculo que Israel construiu no Monte Sinai. Parece que ele está o tempo inteiro, como alguns comentaristas sugerem, fazendo referência a este evento do Monte Sinai, um evento marcante, em que o Senhor se evidencia e se apresenta de um modo extraordinário, irmãos. Que é o que acontece aqui. Já vem o Senhor no seu tabernáculo e como ele vem. O Salmo, irmão, nos diz que o Senhor, ele vem velozmente. Ele vem velozmente, diz o verso 10. Ele vem velozmente nas asas do vento. Aí, irmãos, é a descrição de celeridade. De um Deus que está vindo agora para rapidamente intervir. Ele está apressado. Ele não está querendo aguardar absolutamente nada. É hora de salvar o seu ungido. É hora de salvar aquele a quem ele fez promessas. É hora de salvar aquele que é do seu povo. É hora de salvar aquele a quem ele ama. E ele então tem de agir velozmente. Mas o texto, irmãos, ainda nos descreve mais. O verso 12 nos diz: do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Olha só. Agora, neste verso, irmãos, o Senhor permite que o vejamos. Ele estava escondido. Agora, então, ele revela o seu rosto, por assim dizer. Agora, ele, então, se mostra. O texto nos diz, assim, do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram. Ele estava escondido entre as nuvens. Mas agora não mais. E ele então se volta. Ele se volta agora de um modo extraordinário. E as nuvens então se desfazem em quê? Granizos e brasas chamejantes. Veja, Deus muitas vezes, irmãos, no passado, atormentou os seus inimigos com pedras de granizo e fogo. Nós temos visto isso nas exposições, ouvimos isso nas exposições em Êxodo. Como o Senhor ele cai com granizo e fogo sobre aqueles que são seus inimigos, como lá em Êxodo capítulo 9, verso de número 24, bem como no verso de número 25. Mas quando nós olhamos também, irmãos, para Josué, nós encontramos a mesma descrição, ou algo semelhante acontecendo da intervenção do Senhor contra os seus inimigos. Josué, capítulo de número 10, verso 11, a palavra do Senhor nos diz assim: sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, é descida de Bet-Horon,
fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O Salmo de número 105, verso 32, também faz uma descrição poética acerca do Senhor caindo com granizo, pedras e fogo sobre aqueles que são os seus inimigos, irmãos. Linguagens que manifestam a ira do Senhor contra os seus inimigos. Ageu, capítulo 2, irmãos, verso de número 17, também nos apresenta a mesma linguagem. Quando a palavra de Deus nos diz: eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Momentos, então, em que o Senhor se manifesta com juízo. Mas então, irmãos, o texto nos fala mais. O verso 13 nos diz: trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e fogo, e houve granizo e brasas de fogo. Veja, irmãos, o texto começa então nos dizendo assim nesse verso 3: trovejou então o Senhor nos céus. O que seria então um trovão, irmãos? O trovão é descrito aqui como a voz de Deus. O trovão é a voz de Deus. Quando nós olhamos para o que diz a palavra em 1 Samuel, irmãos, capítulo 7, verso de número 10, a palavra do nosso Deus nos diz assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Aí o texto então nos diz: mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quando nós olhamos então para a descrição de Jó, em Jó capítulo 37, irmãos, nós encontramos algo também muito semelhante, quando Jó nos diz, Jó 37, verso 5, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. E ainda em Jó, capítulo 40, verso de número 9, irmãos, a palavra nos diz assim: ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como Ele o faz. E uma descrição, irmãos, nós encontramos também no Saltério. No Salmo de número 29, irmãos, Salmo que muitas vezes nós usamos para a Santa Convocação. O texto então nos diz, Salmo de número 29, a palavra bendita do nosso Senhor, nos versículos 3º a 4º, nos diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Os trovões, então, são a voz do próprio Altíssimo. E mais uma vez o texto fala sobre granizo e fogo, como na 7ª praga. Deus mais uma vez. Mas então, irmãos, quando nós olhamos para o verso número 14, finalmente, nós veremos algo acontecendo. O que acontece? Agora, a partir deste verso, nós encontramos Deus, finalmente, atacando de modo mais claro aqueles que são os seus inimigos. O verso 14 do Salmo 18 nos diz: despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Veja, irmãos, o texto fala, ele vai lançar as suas setas. E ao fazer isso, ao lançar as suas setas, como que flechas contra os inimigos de Davi, qual a consequência? Eles são espalhados. Espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e também os desbaratou. Então note que o efeito das flechas, ou os relâmpagos de Deus, foi dispersar e também confundir os inimigos de Davi.
É isso que Deus faz, então, naquele momento. E veja, irmãos, o Senhor não faz isso apenas aqui. O Senhor, ele lançou os inimigos de Davi em confusão, assim como fez com os egípcios. Quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 14, verso de número 24, irmãos, nós encontramos o Senhor fazendo isso também lá com os seus inimigos. Êxodo 14, 24 nos diz: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Mas ele não fez isso apenas com os egípcios. O Senhor fez isso também com os amorreus. Olha o que diz lá, Josué capítulo 10, verso de número 10. Josué capítulo 10, irmãos, verso 10, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor os conturbou de diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Mas também, irmãos, o Senhor fez isso com os filisteus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor em 1 Samuel, mais uma vez, capítulo de número 7, irmãos, nós encontramos o Senhor nos descrevendo isso. 1 Samuel, capítulo de número 7, verso de número 10, a palavra do Senhor nos diz assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Mais uma vez, o que é que Davi disse no Salmo? Davi falou, irmãos, que o Senhor, ele desbaratou os seus inimigos, assim como ele fez com os inimigos no passado. O Senhor venceu os inimigos do seu povo, o Senhor venceu os inimigos daqueles que eram amados por ele, e o Senhor também esmagou os inimigos de Davi. E isso é revelado também no verso número 15. Quando o texto então nos diz: então se viu o leito das águas, e se descobriram o fundamento do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas, mais uma vez, por causa da ira do próprio Deus. E note, irmãos, aqui nós encontramos o texto nos dizendo assim: então se viu o leito das águas, nós vamos ver o que é isso, e se descobriram o fundamento do mundo, pela tua repreensão, pelo iroso refolgar das tuas narinas. E aqui, irmão, nós encontramos a figura de sopro nas narinas do próprio Senhor. E a figura do sopro de suas narinas é a mesma figura que descreve a abertura do Mar Vermelho. Ocasião em que o Senhor destruirá seus inimigos, bem como a ocasião em que o Senhor salvará também o seu povo. Olha o que diz Êxodo, capítulo 15, verso de número 8. Êxodo, capítulo 15, verso 8, nos diz assim, irmãos: com o refolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar, com o refolgar das tuas narinas. A ira de Deus e intervenção também para a salvação. Então é algo, irmãos, que semelhante ao que acontece lá no Êxodo, em Êxodo capítulo 15, verso 8. É como, irmão, se Davi dissesse o seguinte: Senhor, quando me defendeu de Saul e daqueles que estavam juntos a ele, é como o que ele fez em favor de Israel no mar. O Senhor então agiu comigo. O Senhor me fez experimentar uma espécie de êxodo particular no próprio Davi. E ele então experimenta algo muito particular em um texto que vai descrever, irmãos, o juízo de Deus contra os inimigos e a salvação do seu servo, há juízo ao mesmo tempo em que há salvação. E é sempre assim, desde o Antigo ao Novo Testamento. A realidade é que quando o Senhor intervém, ele intervém com juízo para esmagar os seus inimigos e para salvar aqueles que pertencem, irmãos, a ele. Davi experimenta o seu êxodo. Davi como representante de todo o povo.
Davi como aquele que apontava para Cristo. Mas note, irmãos, quando nós olhamos então para essa descrição toda, do verso 7 ao verso 15, nós encontramos a manifestação mais evidentemente do juízo do Senhor Deus intervindo em favor daqueles com quem ele tem um pacto. Quando nós olhamos então, irmãos, para o todo da Escritura Sagrada, nós perceberemos que há muita semelhança aqui, portanto. A manifestação final de Javé, a manifestação final de Jesus Cristo. Conforme os profetas falaram, Abacuque capítulo 3 fala sobre essa realidade. Nós vimos nas pregações aqui em Abacuque. Mas também, irmãos, quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, poderíamos olhar para tantos textos, mas olha o que diz, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando nós olhamos também, irmãos, noutra porção da Escritura, quando os inimigos do Senhor serão vencidos e destruídos completamente, nós encontramos a descrição clara no Evangelho de Marcos, naquilo que nós chamamos de o sermão profético do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai falar tanto de eventos que aconteceram em 70 depois de Cristo, como também, irmãos, sobre a manifestação do Senhor em grande juízo contra aqueles que são os seus inimigos. Quando o Senhor então vier, quando o Senhor vier para destruir os homens maus, quando o Senhor então, irmãos, se manifestar extraordinariamente. O texto de Marcos, a partir do verso 24, nos diz: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então ele está falando aqui sobre os eventos que aconteceram. E então ele vai dizer: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Está falando então até aqui sobre os eventos que acometem os homens maus na intervenção do Senhor em 70 depois de Cristo. Mas então ele diz: mas a respeito daquele dia ou hora, agora ele está falando sobre o evento futuro. Mas acerta a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem um filho, senão um pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Note só, irmãos, uma descrição do que o Senhor fará. Quando? Não sabemos. Quando? A que horas? Não sabemos. Nós não sabemos. Mas o texto nos diz, irmãos, ele virá inesperadamente. O Senhor virá repentinamente. Quando os homens estiverem se casando, se dando-se em casamento. Quando a vida comum estiver acontecendo. Homens plantando, homens colhendo, fazendo aquilo que é mais comum do nosso dia a dia. Então o Senhor virá repentinamente, quando nós não esperamos. Mas o texto, irmãos, nos diz que nós somos aqueles que são chamados a vigiar, a atentar, a cuidar de nós piedosamente,
O Senhor virá, irmãos, neste dia. Virá com grande juízo contra os inimigos dele. Mas virá com salvação para o seu povo. Salvação e juízo acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo. O Senhor virá destruindo os inimigos, mas então aqueles que pertencem a Ele, naquele dia, experimentarão finalmente e para todo sempre salvação completa, redenção absolutamente consumada. Estaremos com o nosso Senhor, mas os inimigos então haverão de experimentar a fúria de um Deus eternamente irado contra aqueles que se levantaram contra o seu filho, o seu ungido, e contra o seu próprio povo. E nós devemos, irmãos, saber que assim como aconteceu com os inimigos de Davi, algo pior haverá de acontecer com os homens, quando o Senhor se manifestar em toda a sua glória. Esses eventos no passado eram, por assim dizer, sombras do grande evento e maior evento que haverá de acontecer, queiram os inimigos do Senhor ou não. Nós clamamos, irmãos, ao Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos ao Senhor nas nossas orações. Senhor, acode, escuta a nossa oração, escuta o nosso clamor. Senhor, livra-nos das mãos dos nossos inimigos, que são mais fortes do que nós. Senhor, atende a oração do teu povo. Livra-nos dos homens maus, ó Deus. Essa é a nossa oração. Nós clamamos por isso. Aspiramos pelo retorno do nosso Senhor e suplicamos a Ele. Mas, irmãos, o Senhor, Ele, como atendeu ao clamor de Davi, Ele certamente, em fidelidade às suas promessas, em resposta ao clamor do seu povo, haverá certamente de intervir. Haverá certamente, irmãos, de vir. Haverá de se levantar poderosamente. E nós, naquele dia, nos alegraremos com a justiça do nosso Deus sendo executada contra todos aqueles que contra nós se levantaram e que, sobretudo, se levantaram contra Ele. Porque é contra o Senhor, sobretudo, que os homens se levantam. Mas se levantam, irmãos, para cair. Eles não podem com o Senhor, que é todo-poderoso, que se manifesta e se manifestará de um modo extraordinário. Nossos inimigos serão derrotados. Dramático será aquele dia. Marcante será aquele dia. O dia da gloriosa vitória final do Senhor Deus e da sua igreja. Essa é a garantia que nós temos, irmãos. Que promessa maravilhosa sabermos que a vitória é daqueles que são do povo do Senhor. Ainda que o inimigo se levante com toda a sua fúria, ainda que os inimigos se levantem tentando nos afogar e trazer todo tipo de tormentos, irmãos, sabemos que aquele que reina é vitorioso. Mas enquanto, irmãos, aguardamos este dia, como Davi, com expectativa, aguardava o dia em que todos os seus inimigos seriam vencidos, como somos, então, chamados a esperar por este dia, nós vimos em Marcos. Somos chamados a vigiar. Somos chamados a vivermos piedosamente. O apóstolo Pedro, irmãos, em 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 a 13, nos fala o seguinte. Olha o que diz o apóstolo. 2 Pedro, capítulo de número 3, versos 10 até o verso de número 13, nos diz assim, irmãos. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais
habita justiça. Há então um proceder daqueles que têm essa bendita esperança de viver em novos céus e nova terra. Ele nos diz, irmãos, somos chamados a viver justa e piedosamente. Somos chamados a vivermos, irmãos, no temor do nosso Senhor. Aqueles que têm esta esperança, a si mesmos se santificam. Procuram viver segundo a verdade do seu Deus, vigiando e orando, aguardando com grande alegria e expectativa o encontro com o noivo. Nós, a igreja, com aquele que é o nosso noivo. Ali, então, irmãos, seremos salvos. Davi experimentou a intervenção de Deus. Inimigos lançados ao chão, Davi resgatado. Mas então, a partir do verso, irmãos, de número 16, ele vai começar a nos apresentar uma descrição mais tranquila. Os versos 16 a 19, irmãos, são como que uma nota explicativa de tudo aquilo que ele descreveu dos versos 7 até o verso de número 15. É como que uma explicação mais calma, por assim dizer, do que aconteceu nos versos anteriores. O que é que ele vai dizer, então, aqui? O verso de número 16 nos diz: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Então, a ideia aqui é o Senhor vindo e o Senhor estendeu o quê? A sua mão. Interessante, né? Essa linguagem do Senhor estendendo a sua própria mão. Mas o Senhor estendeu a mão e fez o quê? E o tomou. O Senhor o tirou das muitas águas. E é interessante, irmãos, porque esse verbo aqui traduzido por tirar, o verbo tirar, ocorre apenas aqui. Ocorre também no paralelo desse salmo que nós encontramos em 2 Samuel 22, verso 17, e acontece lá em Êxodo, capítulo 2, verso de número 10. O que é que nós encontramos, irmãos? Em Êxodo, capítulo 2, verso de número 10. Êxodo 2, 10 diz assim: sendo o menino já grande, ele o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. É lá que acontece. A ideia aqui, irmãos, é que ele foi tirado das muitas águas. Ele foi tirado de um contexto de grande angústia, mas o Senhor então o salvou. O Senhor o tirou. O Senhor o resgatou. O Salmo de número 144, irmãos, verso de número 7, nos diz o seguinte. O salmista usa as seguintes palavras, Salmo 144, verso 7. Estende a mão lá do alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas e do poder de estranho. No Salmo de número 144, irmãos, verso de número 7, vemos a mão de Deus e não seu mensageiro sendo estendida, literalmente, enviada em um contexto semelhante ao de Davi no Salmo 18, sendo enviado para resgate. Aqui, irmãos, ele apresenta a Deus como alguém que vem em seu favor, alguém que o livrou de perigo e de afogamento. Afogamento que vinha por parte dos seus inimigos, que estavam como que o afogando, o matando. Davi estava se sentindo afogado, mas Deus vai como que baixando o nível das águas, irmãos, para que ele possa então passar a respirar aliviado. O Senhor o resgatou. Mas ele vai falar mais acerca dessa linguagem de salvação. O verso 17 nos diz: livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Então perceba, o Senhor o livrou. De quem, irmãos? Livrou ele de forte inimigo. Ele sabe que os inimigos dele são mais fortes do que ele e que eram inimigos que traziam para ele grande aborrecimento. Então, aqui nós vemos o Deus que ajudou um homem fraco contra um oponente muito forte. Assim como o Senhor fez com o seu povo no Egito. Os egípcios eram mais fortes do que Israel. Mas Yahvé livrou Davi daqueles dias de inimigos que também eram mais fortes do que ele. O Senhor intervindo. O Senhor, então, levantando o seu servo. Mas ele diz mais, olha, eles eram mais fortes do que eu e eles fizeram coisas terríveis contra mim. Verso 18.
Assaltaram-me no dia da minha calamidade. Mas o que aconteceu? Mas o Senhor, Javé, me serviu de amparo. O Senhor foi o meu amparo. A ideia é que Deus o sustentou. Deus sustentou um homem cercado e prestes a cair. Mas quando ele estava prestes a cair, o Senhor foi o seu amparo. Amparou ele nos braços assim. O Senhor o sustentou. Em sua aflição, irmãos, a ideia é que o Senhor agiu e foi em seu apoio. E foi o próprio Javé quem fez isso. Não os seus servos, mas o próprio Deus. E ao fazer isso, irmãos, o Senhor o deu a graça de experimentar algo maravilhoso, como diz o verso número 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me. Por quê? Porque ele se agradou de mim. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Veja, irmãos, o Senhor Deus libertou aqui de todo perigo. Agora ele estava num lugar estreito, ele estava num lugar apertado. E isso é uma figura, irmãos, que expressa uma ocasião de grande angústia. Mas assim como Javé trouxe Israel, irmãos, a terra prometida, a uma terra ampla, ele trouxe Davi para um lugar espaçoso. E a ideia, irmão, de ser levado para um lugar espaçoso, grande, amplo, é ter libertação. Ele foi libertado. É ser resgatado. Para ter liberdade e segurança e para estar isento de qualquer tipo de perplexidade. Como mostra o Salmo 31, verso de número 8, diz assim: E não me entregaste nas mãos do meu inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Agora ele se encontra numa condição, irmãos, de tranquilidade. Agora ele se encontra num lugar tranquilo. Veja, irmãos, assim então como o Senhor Deus ele agiu, assim como o Senhor Deus ele resgatou o povo do Êxodo, o Senhor resgatou Davi no seu Êxodo, como mencionei anteriormente. E o texto nos diz, porque ele se agradou de mim. Porque ele se agradou de mim. E veja, irmãos, aqui a ideia é todo o conceito de justiça de Davi envolve um contexto particular. O que seria isso, irmãos? Ele realmente não tem culpa alguma pelo que Saul está fazendo com ele. Por isso que ele vai dizer isso. Ele não tem culpa. Os homens estão perseguindo injustamente. Os homens estavam se levantando injustamente contra ele. Não é que Davi não era pecador. Davi era claramente um grande pecador. Mas Javé, irmãos, o escolheu. Mas Javé, irmãos, o amparou. Mas Javé o teve como o objeto da sua salvação. Assim como ele fez, irmãos, com Israel. Que semelhantemente a Davi, nunca fora o digno de salvação. Pecadores terríveis contra o próprio Senhor. Mas a Escritura nos diz, irmãos, em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8, o que é descrito sobre Israel pode ser dito sobre nós. É dito sobre Davi, irmãos. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8 nos diz assim: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor os amava. É que o Senhor agiu em favor dele. Em favor do povo no passado. E ele salvou a Davi, porque ele se comprazia em Davi, porque ele amava a Davi. E do mesmo modo, irmãos, o Senhor agiu para conosco. O Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, nos diz a palavra. Ele entregou o seu Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos salvou não porque ele viu algo bom em nós, dignidade em nós, mas porque ele nos amou. Então ele enviou o seu Filho
para padecer, para sofrer, para morrer, para ser por nós maldição, para que nós pudéssemos ser justiça de Deus. Ele venceu a morte. Ele venceu os nossos inimigos. Ele venceu a nossa escravidão, a nossa antiga filiação a Satanás. Para que pudéssemos então pertencer a Ele e somente a Ele. E para também, irmãos, nos conduzir a um lugar amplo, que é a terra prometida, a Canaã celestial, o lugar em que nós habitaremos com o nosso Senhor, graças à bendita libertação do nosso Deus. Veja, irmãos, nós olhamos para esse texto e vemos, como falei há pouco, e como falei na última exposição deste salmo, o Senhor, Ele agiu em favor de Davi, porque Davi clamou. Somos chamados, irmãos, a clamar ao nosso Deus. O Senhor é aquele que responde às orações do seu povo. O Senhor é aquele que escuta o nosso clamor. E Ele o faz no tempo devido, no tempo apropriado, no tempo determinado por Ele mesmo, no tempo estabelecido por um Deus que não se apressa e também não se atrasa. De um Deus, irmãos, que escuta o meio do teu clamor, quando nós fazemos o nosso clamor a Ele, nos momentos em que a angústia bate ao nosso coração, no momento em que os inimigos se levantam contra nós, no momento que os inimigos que são mais fortes do que nós se erguem diante dos nossos olhos. Nós podemos clamar a Deus. Ele vai intervir, irmãos, se não nesta vida, na que está por vir, mas certamente agirá, sempre em favor daqueles que são do seu povo. Essa é uma promessa, irmãos, que nós temos e que absolutamente ninguém pode arrebatar de nós. O poder, irmãos, dos nossos adversários não impedem, de modo nenhum, a mão ajudadora do nosso Deus. Eles podem, irmãos, aparentemente aos nossos olhos, serem muito poderosos. Mas quem pode contra o Senhor? Quem pode contra o nosso Deus? O que o Senhor quer fazer? Quem pode impedir? Os seus planos, quem pode revogar? Não há nada que seja demasiadamente difícil para o nosso Senhor. A palavra do nosso Deus, irmãos, diz que para o Senhor não há impossíveis. Aquilo que nos atormenta, irmãos, se nós clamarmos ao nosso Deus, pode ser aparentemente forte, mas nada é comparado ao nosso Senhor. O nosso Senhor, como mudou a sorte de Israel, como mudou a sorte de Davi, pode mudar a nossa sorte. Como o Salmo de número 126 canta tão belamente. Ficamos como quem sonha, o salmista diz. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. O Senhor, então, irmãos, Ele intervém. É o Deus que, de fato, intervém. E Ele pode, irmãos, e geralmente, Ele liberta os seus inimigos daqueles que são mais fortes do que Ele, e nós então podemos nos voltar para o Senhor. E ao vermos que temos inimigos mais fortes do que nós, e ao orarmos ao nosso Senhor, irmãos, a fim de que Ele possa intervir, isso revela que nós reconhecemos a nossa própria fraqueza, a nossa própria limitação, a nossa própria incapacidade. Daí a grande necessidade de, como Davi, olharmos para Deus suplicando, porque nós somos fracos, irmãos. Mas essa nossa fraqueza, ela serve para enaltecer o grande poder do nosso Deus. Revela que somos fracos, mas temos um Deus que é forte. Revela que somos frágeis, mas temos um Deus que é inabalável. E é Ele que está junto a nós. É Ele que está junto ao seu povo para os salvar, enquanto somos fracos. Então que sejamos fracos e que o nosso Deus seja forte. E que assim o seja, irmãos. Não podemos imaginar que somos fortes demais. Somos muito pequenos. E que isso nos faça realmente depender daquele que é o nosso Senhor. E uma vez que somos fracos e Deus é forte, irmãos, e é Ele quem age intervindo, vencendo os inimigos, não nós, a quem deve ser dado louvor pela salvação e pelo resgate. Quando Ele nos livra dos nossos males e angústias, é a Deus que nós devemos louvar pela sua intervenção. E quando Ele nos salvou, irmãos,
das garras do inimigo das nossas almas, a quem nós devemos louvar, senão ao Senhor que agiu para nos dar livramento e salvação? Significa então, irmãos, que deve implicar que toda glória e todo louvor para todo sempre, de eternidade a eternidade, deve ser dado a esse Deus, que em nosso favor no passado agiu, dando-nos a graça de termos plena e perfeita salvação. Ele estendeu o seu braço e nos arrancou das muitas águas onde estávamos mergulhados, irmãos. Foi Deus quem fez isso, o meu e o teu Senhor. E esse mesmo Deus, irmãos, é aquele que nos levará aos céus. A garantia disso é a obra de Cristo. A garantia de que nós iremos, como mencionei há pouco, para um lugar amplo, é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. As promessas de Deus e o cumprimento das suas promessas no seu próprio Filho. Como mencionei, irmãos, Davi era um tipo de Cristo. O que Davi experimenta aponta para o que Cristo experimentou. E veja, irmãos, na cruz de Cristo há tudo o que nós encontramos na descrição do Salmo. Olha o que diz, irmãos, Mateus capítulo 27. Abra sua Bíblia comigo e olhe Mateus capítulo de número 27. Versos de número 45 a 54. Mateus 27, versos 45 a 54. A palavra do nosso Senhor, irmãos, nos diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, anota os elementos, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra voz, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, como o Senhor que desceu dos céus para salvar Davi. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Escuridão, trevas, eventos impressionantes, terra estremecendo, terremotos, manifestação da ira de Deus sobre o seu Filho, mas ao mesmo tempo, irmãos, salvação. Cristo recebendo o cálice da ira de Deus sobre ele. Ele clamou pedindo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Aqui ele bebe o cálice da ira de Deus até a última gota. Mas quando ele experimenta isso, irmãos, foi porque o Senhor nos amou. Para que nós pudéssemos ser resgatados, como falei, das muitas águas. Para que pudéssemos, então, ter a bendita esperança e a certeza que ninguém pode tirar de nós, de que um dia estaremos com o Senhor para todo sempre num lugar amplo, plenamente libertos do pecado, da carne, do mal, de todos os nossos inimigos, vencidos, lançados ao chão e desbaratados. E esse mesmo Cristo que morreu, que experimentou tudo o que experimentou, é o Cristo que é ofertado a todos os homens gratuitamente. É o Cristo que é oferecido a você hoje que não conhece a Cristo. É o Cristo que é ofertado a ti, criança, adolescente, jovem, homem, mulher, adultos. É o Cristo. E este Cristo somente. É único e exclusivamente pelo seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É somente por meio de Cristo que você pode encontrar
plena e absoluta salvação. É somente por meio dele que você pode ser arrancado das muitas águas do pecado, da iniquidade e do inferno. É ele quem pode te retirar de lá, pelo seu sangue. Arrependa-se, volte os seus olhos para Cristo, creia nele e serás salvo. E como Davi, e como os demais do povo do Senhor, terás a graça de ser conduzido pelo Senhor para um lugar amplo, a outra margem, nos céus, onde viveremos com nosso Deus para todo sempre. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pela graça que tivemos de te adorar e agora e ouvir a tua palavra ser anunciada. Ó Deus, ajuda-nos a como Davi, a suplicarmos ao Senhor, a clamarmos ao Senhor nosso Deus e na expectativa de que o Senhor escute o nosso clamor. Ó Deus, vence os nossos inimigos, todos, desbarata-os, ó Deus. Age em favor da tua igreja. Dá a nós, ó Pai, o teu povo, lugar amplo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E do mesmo modo, ó Pai, que salvaste Davi e nos salvaste, salva também aqueles que não conhecem a Ti por meio do Teu Filho. Resgata-os, ó Deus, da condenação do pecado. É o que nós, ó Deus, te pedimos, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.